próximo painel vai discutir exatamente essa questão. Ele se chama a conta do cuidado. Por que as mulheres adoecem mais e o que as empresas vão fazer sobre isso. Para conduzir essa conversa, aí é que, gente, de novo, fazendo aquele, né? Aquela coisa, aquele combinadinho nosso, muitos aplausos, muita energia. O convidado tem que subir aqui achando que ele é famosaço, aquela energia, tipo, tô chegando no tapete vermelho de Hollywood. Essa é a energia que eu quero de vocês aí. Ela, que é fundadora da Lígia Costa Bem-Estar e Liderança Consciente, com vocês, Lígia Costa! Maravilhosa! Gente, a Lígia tem um sorriso que ela olha pra você e você ri de volta. Maravilhosa. Famosíssima, famosíssima. E agora eu vou chamar esse trio. Aí aqueles aplausos continuam, hein, gente? Ela, que é fundadora e presidente da rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes! Muito bem, bem-vinda, Ana! Maravilhosa! Fica à vontade. Ela que é executiva de recursos humanos. Maravilhosa. Marfoane Odara! A dancinha aquece, né, querida? E ela, cremosa, musa. Você viu, né, Carol? Nosso combinado é aqui, ó. Quer ver, ó? Ela, musa, pop, que é, vamos ver aqui, ó, fundadora e CEO, queria pegar aqui, da Talento Incluir, Carol Igná! Super bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Prazer enorme, uma honra estar aqui com essas mulheres incríveis ao meu lado. Eu sou a Lígia Costa, eu sou mulher branca, cabelos castanhos claros, quase loiros, na altura do ombro, olhos verdes. Estou vestindo um conjunto de mangas longas pretas e estou aqui no palco do Vitude para poder conduzir esse super painel. E eu gostaria de começar pedindo uma pequena reflexão. A Mari trouxe aqui para a gente a economia do cuidado. Levantem a mão aqui que mulheres diariamente tentam administrar a sua vida pessoal, profissional, cuidar de casa, família, parceiros, né, companheiras, e mesmo assim sentem que ainda não são o suficiente. E a mesma coisa para os homens também, por favor, se vocês sentem que têm que administrar tudo e não são ou não é o suficiente, ou convivem com mulheres, né, com essas questões. E eu acho que esse é um tema, né, que a gente vai abordar aqui, e até trazendo, ontem a Ana Paula Padrão falou bastante sobre isso com a gente, né, o quanto a gente precisa administrar, e observa que tudo é um olhar sistêmico. Ela trouxe para a gente esse ponto de inflexão muito claro. Ou a gente constrói um novo pacto social do cuidado, mais equilibrado, distribuído e humano, ou aprofundamos o adoecimento, a desigualdade e a saída silenciosa das mulheres dos espaços formais de trabalho. Hoje de manhã, até comentei com as meninas, talvez caiu a minha ficha. Eu acho que eu virei estatística. Não vou poder contar essa história hoje, que é um pouquinho longa, mas eu sou uma dessas que fiz minha transição de carreira há 10 anos. E eu gostaria de abrir exatamente esse nosso painel, trazendo uma reflexão de uma neurocientista que se chama Regina Pali, e ela faz estudos onde ela diz que o cérebro é preditivo. Ou seja, a gente só é capaz de visualizar o nosso futuro, cocriar uma nova história, a partir do momento em que a gente tem esse olhar para o momento presente. E aí, como será que as empresas estão, de fato, escolhendo hoje a continuarem tratando o cuidado como um problema individual e não estrutural?
E eu quero abrir, né, fazendo uma pergunta exatamente para as três, que vocês possam primeiro fazer a autodescrição e depois trazerem para a gente se o cuidado já sustenta o funcionamento das organizações, porque ele ainda não é tratado de maneira estratégica, e sim como um tema periférico. Bom, começa com ordem alfabética, melhor, né? Eu sempre, desde criança, chamo Ana, então, para o bem e para o mal, eu começo sempre as histórias. Bom, um prazer enorme estar aqui, muito feliz de poder participar. Acho que não sei se é a segunda ou terceira vez que eu estou no Vitude Summit, e queria, de fato, pedir uma salva de palmas para uma mulher incrível que se chama Tatiana Pimenta, que está fazendo... Sim, é uma mulher maravilhosa, que eu tenho a honra de chamar de amiga, e que foi uma das primeiras aceleradas nos programas da Rede Mulher Empreendedora. Falar sobre economia de cuidado, né, Lígia e Mafô e Carol, que eu também sou super admiradora dessas mulheres, é um tema que nós, lá na Rede Mulher Empreendedora, tratamos há quase 15 anos. E eu tenho, por um lado, uma felicidade de, nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos, esse tema ganhou mais densidade na nossa sociedade. As pessoas passaram a falar mais sobre o cuidado. E o cuidado é o que, de fato, vai mudar o jogo em relação à nossa saúde mental e o que vai mudar o jogo para a sociedade, esse reconhecimento do cuidado. A economia do cuidado, como a gente chama, que é o cuidado com os filhos, com a família, com os idosos, com os doentes, é 80% feito por mulheres. E qual que é o drama da economia do cuidado? Primeiro, é um trabalho não reconhecido socialmente. Né? E é muito maluco isso, porque para a gente estar aqui hoje, alguém cuidou da gente, alguém alimentou, vestiu, enfim. Ele não é reconhecido socialmente como algo importante e relevante. A segunda questão é que ele não é valorizado financeiramente. O que a gente não valoriza financeiramente, a gente acaba não dando a atenção. E ele é, obviamente, como eu falei, 80% feito por mulheres. E o terceiro ponto da questão do cuidado é que ele não é compartilhado. Ele é feito majoritariamente por mulheres. E diferente do que a maioria das pessoas pensa, o cuidado não nasce com a gente não nasce sabendo cuidar. Né? A gente aprende a cuidar durante a nossa jornada, porque desde cedo dão para a gente boneca para cuidar, casinha, panelinha, todas essas coisas que estão relacionadas ao universo do cuidado. E isso pode ser ensinado para homens e mulheres. Tanto que alguns países mais desenvolvidos, nesse sentido, colocam na educação da primeira infância para meninos e meninas aprenderem a cuidar da casa, a limpar as coisas, a cuidar da roupa, passar roupa, dobrar roupa, fazer comida, porque aí essa pessoa vai se transformar no quê, gente? Num adulto funcional, né? Não importa se é homem ou se é mulher. Então, o que é importante a gente falar desse tema da economia do cuidado, porque é ele que vai mudar o jogo, é esse tema que vai mudar o jogo, inclusive na saúde mental das mulheres. Se a gente não mudar, né, não criar uma forma da sociedade entender que o cuidado pode ser feito por homens e mulheres, que o cuidado deve sim ser encarado como financeiramente tendo que remunerar, e que o cuidado sim é algo que tem que ser reconhecido socialmente, a gente dificilmente vai mudar o jogo. E só para acrescentar um dado e não ficar sendo uma pessoa chata aqui de falando muito, é assim, 70% das mulheres da rede, quando a gente pergunta como é que elas estão se sentindo, 70% dizem que tem alguma questão de saúde mental. Elas não dão conta, né? Porque essa questão do cuidado está muito relacionada, não, a gente tem que dar conta. Tem que ser aquela mulher perfeita, mulher maravilha, mulher multitarefa. Eu detesto quando me chamam de mulher guerreira. Eu falo, eu não sou mulher guerreira, eu sou uma mulher cansada. Né? Porque é muita coisa para fazer, então a gente está sempre cansada. Então, eu acho que é isso, vamos desmistificar essa coisa da gente dar conta, de ser multitarefa, vamos falar mais do cuidado num espaço que não é só um espaço de mulheres, é um espaço dos homens também, porque eles também podem cuidar, eles podem fazer, eles podem compartilhar, e agora chega de falar, porque os meus 5 minutos já deram. É isso, gente, obrigada. É tudo isso. Você sabe que, Ana, a Dani Junco fala uma coisa que nós mulheres, temos o costume, que a Ana falou tudo isso, trouxe todos os dados, toda a questão, contextualizou o mundo e fala no final, então é isso. Não, é tudo isso, né? Porque a gente até nisso a gente diminui. Então, gente, é isso, está cortado do nosso vocabulário, tá? Bom, primeiro,
bom dia. Quem não estava aqui ontem no final do dia e quem não ouviu a Ana Paula Padrão? Só para eu saber, tem bastante gente. Ótimo. Lígia, obrigada. Ana e Carol, parceiraças sempre. Muito bom estar com vocês sempre. Eu vou responder a sua pergunta como a Ana terminou ontem, para a gente balizar a nossa conversa a partir do final. Eu acho que é importante para vocês entenderem o caminho que a gente vai construir aqui. Então, para quem não estava ontem, eu vou fazer um pequeno resumo do que a Ana trouxe, porque é desse contexto que a gente precisa partir para conseguir materializar como é que a gente vai mudar o jogo que a Ana acabou de trazer. Então, o que a Ana Paula trouxe? Primeiro que, nos últimos 65 anos, as mulheres brasileiras mudaram radicalmente, só que a estrutura social que a gente está não mudou. E esse descompasso, ele nasce daquilo que a gente chama da conta do cuidado. Tá? Essa conta ela não aparece nos balanços, não aparece no DRE, ela não aparece dentro do mundo corporativo, mas ela aparece no corpo. Aparece nas nossas trajetórias, na nossa mente, nas nossas escolhas. E hoje, como a Mari trouxe no começo, 63% dos adoecimentos, quase 64%, de afastamento são de mulheres. Então, esse dado por si só já mostra que tem um descompasso. E aí, esse dado, ele não é um dado individual, né? Ele é um fenômeno que tem uma estrutura, porque enquanto as mulheres conseguiram avançar na educação, nos processos de empreendedorismo, as mulheres são as mais empreendedoras, elas são as chefes de família, na autonomia, a lógica do cuidado não se moveu do mesmo jeito. Portanto, os resultados, eles não acompanham. Por mais que a gente tenha avançado de um lado, a estrutura não permite que a gente tenha impacto do mesmo jeito. Então, você começa a construir uma fricção social que gera a conversa que a gente precisa fazer hoje, que tá bom, como é que a gente, então, materializa isso? E aí, qual é o resultado que tem feito na vida das mulheres? As mulheres estão tendo menos filhos, elas estão fazendo escolhas, então, quando a Lígia fala, eu sou estatística porque eu tenho uma amiga que está aqui, a Beli, que lidera um projeto que chama Calmamente, ela fala uma coisa interessante sobre transição de carreira. Ela fala, na verdade, a gente não transiciona as nossas carreiras, a gente evolui. Porque você não deixa de ser quem você foi para ser a próxima coisa. Então, você vai acumulando novas experiências. E ontem eu até postei uma frase falando sobre isso. Você não começa do zero, você sempre começa de você. Porque você sempre acompanha o que foi as suas trajetórias antes desse próximo passo que você dá. Né? Então, acho que isso é super importante para a gente entender que a gente está fazendo essas mudanças e essas evoluções de carreira, fazendo escolhas mais seletivas sobre o que a gente quer ou não quer da nossa vida. Ou seja, a gente está respondendo. O problema é que as empresas não estão conseguindo responder na mesma medida que a gente está mudando. Então, a gente evolui, mas a sociedade não evoluiu na mesma velocidade, portanto, não está pronta para as escolhas que a gente tem feito. E aí, a Ana traz esse dilema, e eu acho importante a gente trazer esses cenários, porque quando a gente fala sobre pensar o futuro, como eu projeto o futuro também muda as minhas ações no presente. Não é só o presente que muda o futuro também muda as ações no presente. Então, a gente vai precisar fazer uma escolha coletiva aqui sobre o que a gente quer. Se a gente quer um pacto, de fato, para mudar as relações de cuidado e colocar o cuidado no centro dos negócios, e a gente vai falar bastante sobre, tá bom, mas o que isso significa na prática? A gente vai trazer esse ponto, mas essa é a provocação que a Ana terminou ontem, ou a gente vai aprofundar o adoecimento, as desigualdades, os processos de desigualdade de gênero, né? E mais do que isso, a saída das mulheres do mundo do trabalho, dessa lógica de modelo de trabalho que a gente tem. Tá? Então, a nossa conversa aqui não é sobre diagnóstico, já entendemos que a gente temos um problema aqui. Né? Então, é muito mais sobre o que a gente faz na ação. E é muito menos sobre um processo individual e muito mais sobre qual é a decisão que a gente vai tomar juntos e juntas aqui para pensar que mundo e que projeto de país a gente está querendo construir. Boa! Bom, gente, bom dia a todas e todos. Eu sou Caroline Guinar, uma mulher de pele branca, meus olhos e cabelos são castanhos, o meu cabelo está na altura dos ombros, ondulado, semi-preso.
Eu uso uma blusa cor-de-rosa, uma calça roxa, um cinto de onça e sou uma mulher cadeirante. Eu já sei que o palco é um lugar para mim faz muito tempo. Mas esse aqui eu não sabia, não. Não vou fingir costume que tá tranquilo, ficar do lado de uma Fânia, na Fontes e a Lígia, que não tá. E não tem nada a ver com impostora, tem a ver com reconhecer quem abre caminhos para a gente chegar. E vocês sabem quanto vocês são importantes para mim, por estar aqui. Obrigada. Gente, quando veio essa pergunta, eu tinha que pensar nela. A primeira coisa que veio na minha cabeça, o que impede, né? Por que as empresas, sabendo que o cuidado é uma economia importante, ainda não fazem, ainda não está na estratégia? É uma coisa velha, que vocês vão falar, não é possível que ela está falando isso de novo. Mas ainda é presente. Meritocracia. É assim que as empresas ainda fazem a liderança dentro das organizações. Quando a gente olha os indicadores todos que já foram mostrados aqui e a gente percebe essa discrepância que tem quase o dobro de mulheres saindo por saúde emocional do que em relação aos homens, a gente fala, peraí, está sendo feita uma liderança como se todos fossem do mesmo gênero e tivessem as mesmas responsabilidades. Porque senão a gente tinha mudado esses indicadores. A gente não está conseguindo, a gente só está aumentando a incidência de mulheres não saudáveis. Então, para mim, essa meritocracia, ela, apesar de não ser mais falada, ainda é muito praticada. É assim que as pessoas são medidas. Elas são medidas pela comparação com os outros e sem considerar a sua história, a sua necessidade, a sua representatividade, independente dos seus marcadores. Então, para essa pergunta específica e o tanto que eu estou ali dentro das empresas acompanhando a empregabilidade das pessoas com deficiência, eu posso afirmar, assim, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou dizendo. A inclusão da pessoa com deficiência é feita de uma forma meritocrática. E aí os indicadores mostram que a gente fica mais de 3 anos nas empresas sem promoção. 67% das pessoas com deficiência nunca foram promovidas. E as mulheres, 72% das mulheres com deficiência nunca foram promovidas. Nunca foram, não é que teve uma promoção, nunca foram. Então, quando a gente começa a olhar para isso, por que não são promovidas? Porque está se olhando para ali uma realidade de carreira que não cabe para a gente. Não dá para fazer o PDI de uma pessoa com deficiência sem considerar que ela tem um histórico de capacitismo no dia a dia, que para chegar naquela empresa ela cansa muito mais que as outras pessoas que não precisam de acessibilidade para chegar. Que para ver um documento precisa de acessibilidade se se tem uma deficiência visual ou uma deficiência que pode afetar a cognição. Então, quando a gente começa a olhar de um jeito todo mundo no mesmo balaio, todas as mulheres no mesmo balaio, todas as pessoas no mesmo balaio, a gente vai continuar reproduzindo o que o mercado sempre fez, só que a gente não fala mais disso e as coisas acontecem silenciosamente. Então, para mim, essa palavra velha ainda tem que ser trazida para a conversa para a gente mudar na consciência, né? Começar a pensar de um jeito mais consciente, atuar de um jeito mais consciente, para olhar o singular, né? A única pessoa. Como eu estou nessa fase de reconhecer, eu vou aproveitar e fazer uma coisa rapidinho aqui. Alguém um dia olhou para mim como a única pessoa, uma pessoa que tinha uma necessidade muito única, e é por isso que eu estou aqui. E depois de muitos anos eu encontrei ela aqui, eu quero até que... Você fica em pé, Nani? A Elaine, ela foi a gestora que, quando eu fiquei cadeirante, me convidou para voltar para o trabalho. E fez da minha carreira uma carreira muito singular, e eu quero reconhecê-la. Obrigada. Eu estou aqui porque alguém olhou para mim de um jeito único. Carol, você não é igual aos outros, nós vamos adaptar o seu trabalho, nós vamos adaptar a sua realidade, e assim a minha carreira é o que é. Então, o que eu falei de meritocracia exemplificado aqui com a nossa história. Obrigada. Que linda a sua história. E o quão difícil é a gente falar da economia do cuidado, né? Porque a gente estava lá nos bastidores e, de uma certa forma, o privilégio ele é completamente invisível para aquele que os tem. Porque a gente começou a conversar e esse painel ele é bastante diverso.
E eu comentei com as meninas lá atrás, eu falei, preciso falar uma coisa para vocês. Outro dia eu fui participar de um processo onde estava escrito que a preferência eram mulheres negras e deficientes. E eu me senti excluída. E talvez eu até me questiono, será que eu cheguei até onde eu cheguei profissionalmente simplesmente por ser branca, loira e de olho azul? E aí elas me falaram, agora você sente o que nós nos sentimos por muito tempo, excluída. Então, acho que o nosso papo, né, e aí a economia do cuidado, ele vai muito além, talvez, só de algumas pequenas ferramentas, mas é exatamente essa ampliação de consciência de líderes como um todo. Então, precisei fazer esse parênteses, porque realmente me tocou, e eu acho que, né, a gente precisa abrir essa conversa. E aqui, Ana, a gente também fala muito do empreendedorismo feminino como essa resposta, né, à rigidez do sistema. E até que ponto ele representa liberdade ou é uma adaptação a um modelo que não acolhe? E qual o risco de romantizarmos essa autonomia quando ela vem acompanhada de sobrecarga invisível? Bom, respondendo de forma bem direta, é uma super enganação. Para as mulheres, especialmente. As mulheres, hoje, majoritariamente, são empurradas para o empreendedorismo. Elas não vão empreender porque, eu acordei, quero abrir um negócio, vou ser feliz tendo um negócio. Uma pequena parte faz isso, mas a grande maioria não se sente acolhida nos ambientes corporativos e olham para o empreendedorismo não como uma oportunidade, mas num único caminho para elas seguirem ativas como profissionais e, ao mesmo tempo, ganhando uma palavrinha mágica que se chama flexibilidade, que tem várias questões relacionadas à flexibilidade. Então, vem uma ilusão de que eu vou empreender, eu vou ter mais tempo para a tal da economia do cuidado, eu vou ter mais tempo para poder ficar com os meus filhos, quando, na verdade, quem empreende aqui, tem gente empreendedora aqui? Olha, empreender é facinho, né, gente? Tranquilão, né? Tem um dia de paz, né, Ana? Eu falei para você, eu não tenho um dia de paz. Um dia de paz. Eu falo que empreender é 24/7. Né? E aí, assim, eu tenho um LinkedIn muito ativo e eu recebo, sei lá, dezenas de mensagens. Nossa, Ana, que legal, você está empreendendo. Você ganha muito dinheiro? É legal não ter chefe? Você trabalha menos? E o meu desafio é responder de forma honesta, sem mentir, mas sem desmotivar a pessoa. Isso é super difícil. Então, o meu ponto é o seguinte, assim, o empreendedorismo não pode ser usado para precarização de trabalho, não pode ser usado para piorar a situação das mulheres, porque, na verdade, essa tal flexibilidade acaba com que a gente coloque as mulheres num lugar ali de que ela tem que dar conta de tudo. Uma boa parte dessas empreendedoras trabalham a partir de casa, e eu trabalhei um tempo, há uns 10, 15 anos atrás, de casa, e quem trabalha de casa aqui sabe, né? As pessoas pensam o quê quando você trabalha em casa? Que você não trabalha, né? Todo mundo te liga e fala, você pode resolver... A família inteira acha que você é tudo que você pode fazer para a família porque você não tem horário. Então, esse é um ponto importante. A gente precisa, de fato, colocar o empreendedorismo no lugar onde ele deve estar, especialmente para as mulheres. No Brasil, 50% dos empreendedores são mulheres, elas estão criando negócio, elas são uma potência. Economicamente, é fundamental. Mas não dá para colocar o empreendedorismo nesse lugar de que está tudo bem, vai tudo dar certo, sai do mundo corporativo, vai empreender, que vai ficar tudo lindo. Não vai ficar tudo lindo. É desafiador, a jornada é dura, precisa de política pública, precisa que as grandes empresas ajudem essas pequenas empreendedoras, compra dessas mulheres, compra dos pequenos negócios, divulga esses pequenos negócios. A gente fala o tempo inteiro lá da rede, compra de empreendedora, porque é isso que vai mudar o jogo. Então, é isso, gente. Vamos parar de romantizar e vamos ajudar as mulheres para que as coisas realmente consigam acontecer. Mafô, se você puder trazer a outra perspectiva, né, do mundo
de empresas, organizacional, se o cuidado deixasse de ser tratado como uma questão individual e passasse a ser assumido como infraestrutura organizacional, qual seria a primeira decisão difícil, aquela que mexe com poder, privilégios ou até mesmo modelos de negócio que a empresa precisaria tomar? Boa pergunta. Vou contar 2 histórias. Uma vez, um diretor do board, um VP, ele falou, eu tive clareza de que uma decisão simples pode mudar as relações entre homens e mulheres quando a gente mudou a reunião de board das 7h30, 8 da manhã para as 9. Isso foi uma coisa. Uma outra conversa também com o CEO, ele me trouxe que ele só se deu conta de que ele começou a ter mais mulheres quando, dentro do processo de seleção, eles pararam de perguntar, eles criaram um checklist de perguntas que são proibidas de serem feitas. Por exemplo, quantos filhos você tem? Qual a idade dos seus filhos? Você tem filhos pequenos? Você quer ter filhos? Onde você mora? Qual a sua idade? E aí ele começou a ver que ele começou a contratar quando ele parou de fazer as perguntas. Só. Por que eu estou falando isso? A decisão mais difícil que uma empresa pode tomar não é uma decisão operacional, é uma decisão política. É uma decisão que depende da caneta e da decisão, talvez seja um pleonasmo, mas da decisão dos decisores, né? Nesse caso, no tema que a gente está trazendo, a conversa passa pelo modelo de trabalho, pela jornada, pelos critérios de desempenho e pelo que a gente considera como talentos de alta performance. Por quê? Talento de alta performance é traduzido como disponibilidade restrita. E disponibilidade restrita não é compromisso, é exclusão. Se você tem uma mulher e ela não consegue, e eu muito recentemente tive que tomar uma decisão como essa, porque as mulheres de uma determinada área, 90% delas eram mães, era uma coisa muito específica de uma área. E o VP dessa área falou assim, bom, 90% das mulheres da minha área são mães, e elas estão me pedindo uma coisa que eu não consigo oferecer para todas as outras pessoas, que é, eu preciso ter mais um dia em casa, porque eu moro muito longe, e a disponibilidade para eu conseguir fazer as coisas com os meus filhos não impossibilita o meu trabalho, mas impossibilita se eu tiver que passar 3 horas ou 4 horas no transporte público. Esse tipo de decisão é uma decisão política, porque ele podia dizer, bom, mas eu não estou tratando todo mundo igual. Mas a questão não se trata de garantir a igualdade, é tratar os diferentes de forma diferente. E essa é uma decisão política. Então, a decisão, e como é que a gente faz? Seria simples, né? Se é uma decisão política, basta você assinar. A grande questão é como é que a gente convence. Antes de chegar aqui, a gente estava fazendo essa conversa. Uma de vocês veio conversar comigo e me falou assim, mas como é que eu faço conversas difíceis com os chefes, né? E eu falei, a primeira coisa é a gente conseguir atrelar 3 palavras juntas, na mesma solução. Cuidado, resultado e justiça. Eu não posso falar sobre cuidado se eu não trago resultado, não posso falar de resultado sem trazer justiça, eu não posso falar de justiça sem trazer cuidado. Então, para ser bem sucinta, né, porque a gente passaria dias, eu diria que essa é a conversa que a gente precisa fazer. Obrigada, Mafô. Carol, nem todo mundo parte, né, do mesmo lugar. Então, eu queria que você trouxesse aqui a sua perspectiva. Quem hoje está sustentando esse sistema com mais carga, com menos reconhecimento, com menos remuneração? E o que isso revela sobre os limites reais das agendas de diversidade? Bom, a pergunta me ajuda a aprofundar um pouco mais no que eu comecei falando, né?
Certamente as mulheres estão mais sobrecarregadas nesse lance do conciliar trabalho com vida. A gente já viu muito isso aqui nesse evento. Trabalho é vida, né? Mas trabalho com o restante que a gente tem de obrigações na vida. Com a questão do cuidado também, né? Nos sobrecarrega. E eu posso falar a partir do recorte da pessoa com deficiência, que é onde eu tenho mais propriedade. A gente também cuida, apesar do nosso rótulo ser de pessoas que precisam de cuidado, a gente também cuida. Eu sou a irmã do meio de 3 irmãs e a minha mãe mora no meu prédio. Quem cuida da minha mãe sou eu, não é nem minha irmã mais velha e nem a minha irmã mais nova. A gente também cuida. 53% das pessoas com deficiência são provedores nos seus lares. E esta sobreposição, né, que eu até antecipei aqui falando que a gente cansa, isso tem nome, tá? Não ter acessibilidade gera um comportamento na gente chamado fadiga de acesso. Fadiga de acesso é um conceito de pessoas que estudam psicologia, entendendo que nós passamos por uma estrutura capacitista que pessoas sem deficiência não passam. E aí vamos falar disso tudo no contexto NR1, que é um dos assuntos mais falados aqui. As pessoas com deficiência, na pesquisa Radar da Inclusão, que a gente rodou pela a segunda edição em 2025, vamos rodar a segunda em 26, traz para a gente que 23% das pessoas com deficiência apenas tem segurança para falar na sua empresa, para procurar liderança ou RH e dizer minha saúde mental não está muito boa. Só 23%. O restante que não falou porque achou que ia ser punido por isso, porque não tinha ambiente seguro para isso. E os que falaram, 4 a cada 10 foram acolhidos. E o que é esse acolhimento, né? Então, se a gente não sabe, por exemplo, esse conceito que eu acabei de contar, a fadiga de acesso, se o psicólogo não sabe, se a área de saúde ocupacional não sabe, se o compliance não sabe, como que ele consegue entender um assédio? Como é que ele consegue entender uma queixa de saúde? Então, eu vou deixar para vocês, vou pedir para a House projetar aqui, tem um QR Code para vocês baixarem um guia, um e-book que a gente preparou, pedido da Vitude para esse evento, que é a saúde mental e a inclusão produtiva da pessoa com deficiência, porque existem detalhes que as empresas precisam saber. Não dá para tratar a saúde da pessoa com deficiência assim como tratamos a saúde das outras pessoas, a saúde física, a saúde mental, a saúde social. Tudo isso tem impacto. E tenho certeza que o que eu estou falando aqui sobre o recorte de pessoas com deficiência também se encaixa na questão da pessoa negra, também se encaixa na questão das pessoas que têm 50 a mais, enfim. Qualquer recorte da pessoa trans, qualquer recorte da comunidade LGBT, qualquer recorte da diversidade precisa de mais informação para que a gente seja tratado com a equidade que o ser humano, o indivíduo, merece. Então, certamente, Lídia, são as mulheres as mais sobrecarregadas, lembrando que mulheres têm as suas interseccionalidades e têm as suas realidades. Eu não sei vocês, assim, mas todas as vezes que eu venho em eventos e escuto discursos como escutamos aqui ontem da Ana Paula Padrão, e escuto Mafô, escuto Ana, eu saio muito reflexiva sobre a minha vida. Eu não sei o que vocês fizeram ontem, mas ontem, quando eu estava voltando para casa, eu moro em Santana, então também não fui direto, parei no jantar de mulheres. Eu falei para o meu marido, preciso que você faça isso, isso, isso no telefone. Ele falou assim, puxa, posso fazer amanhã, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu só vou conseguir crescer mais profissionalmente se eu tiver uma esposa em casa. Que foi o que a Ana Paula falou, né? Eu não sei se vocês saem mexidas, mas, cara, eu acho que o meu marido é incrível, assim, é um cara muito fora da curva, é um cara que corrige os amigos dele, é um cara que já assumiu o lanchinho da criança, assim, eu não fazia lancheira da minha filha, e a minha filha tem 20 anos, e ainda assim eu me pego, eu mesma, agora eu falei para a Ana, você se sente culpada da ausência? Claro que a Ana é ausente, gente. Ela está aqui, daqui a pouco ela vai para Boston. E ela chegou de viagem ontem. Então, assim,
É claro que ela é ausente. Você sente culpa? Ela um pouco. Eu também sinto, mas eu deveria sentir? Não, porque eles também nunca sentiram. Mas a gente ainda está nesse patriarcado, né? Muitas vezes sem perceber, com consciência. Fico imaginando aquelas que nem trouxeram para a consciência ainda. Muito bom, gente. E assim, é uma pena que a gente está quase no finalzinho aqui do nosso painel. A gente tem tanto ainda, tanta pergunta. Mas eu gostaria de pedir para vocês trazerem uma breve reflexão e talvez, se uma empresa tivesse que sair hoje aqui, desse nosso encontro, desse painel, tomar uma decisão estrutural, esse mês, qual seria a primeira mudança que deveria acontecer dentro da empresa? Estrutural e não simbólica. Eita, gente, olha, antes de falar a mudança que eu acho que vocês tinham que fazer, eu queria falar o seguinte: gente incomodada muda as coisas. Então, eu queria que as pessoas saíssem daqui incomodadas. Não queria que vocês saíssem daqui tranquilinhos, está tudo certo. Gente feliz não muda o mundo. Gente incomodada muda, tá? Então, vamos primeiro ter essa reflexão. Eu sei que é uma mudança dura, difícil, fora todas que nós falamos aqui, mas é uma mudança possível, porque eu já vi várias empresas fazendo. Cria licença parental e não licença maternidade ou paternidade. Isso é possível fazer com uma caneta, tá? É possível a direção da empresa fazer isso com a caneta. E vocês vão se espantar quando vocês fizerem avaliação de custo, vocês vão ver o quanto isso traz de impacto positivo, também financeiramente, em produtividade e uma série de outras coisas. Pensa nisso, licença parental e não licença maternidade e licença paternidade. Recentemente foi aprovada a licença paternidade, saiu de 8 dias, ora, vejam só, para 20 dias. Não, eram 5 dias úteis, 8 dias corridos, passou para 20 dias. Olha só, gente, que absurdo. 20 dias, que incrível. O pai vai conviver com o filho 20 dias. Pensem, licença parental, licenças estendidas. Esse é um momento importante na economia do cuidado. Desculpa, pronto, falei. Maravilhosa. Eu vou contar uma história. Quem já me conhece já sabe que eu preciso contar as histórias para explicar. Eu tenho uma amiga que trabalha numa escola, uma das maiores das escolas mais tops que a gente tem aqui em São Paulo. E numa conversa com os pais, ela fez o seguinte, os pais perguntando, era uma conversa sobre como criar ambientes mais seguros e mais diversos e cuidadosos nessas escolas de elite em São Paulo, que a gente sabe o que está acontecendo, toda a violência. Aí ela falou assim, olha, faça uma coisa simples, remunere melhor as pessoas da sua empresa, principalmente as mulheres. Porque se ela receber mais dinheiro, ela vai poder colocar os filhos dela numa escola melhor, ela vai ter melhores condições, ela vai conseguir fazer outras coisas. Então, se preocupe mais com como você está remunerando as pessoas, especialmente as pessoas de grupos subrepresentados. Se vocês tiverem que tomar uma decisão esse mês, revejam a forma como vocês reconhecem e valorizam pessoas de grupos subrepresentados dentro da empresa de vocês. A gente só muda o sistema se a gente dá mais dignidade para as pessoas. No final das contas, o que a gente está falando aqui é que isso aqui não é sobre mulheres. E aí eu vou recuperar o que a Ana falou no começo. Isso não é sobre mulheres, isso é sobre modelo. É sobre coragem de criar modelos e colocar no centro o cuidado. Mas não é esse cuidado que a gente está acostumado. É esse cuidado que traz as pessoas para o lugar de dignidade, de possibilidades, de sonho, porque no final das contas, não existe desenvolvimento sem relação, e relação é cuidado. Obrigada, Mafô. Carol. Estouradíssimo. Ai, meu Deus, vamos lá. Gente, o tempo, tá? Gente, economia do cuidado. A gente põe a palavra economia junto porque tem que ter dado. Tem que ter dado. Se a gente só quer uma ideia para as pessoas ficarem mais felizes no trabalho, ou mais satisfeitas, ou mais confortáveis, essas palavras não vão colar. A gente tem que ter indicador. Então, a minha dica é, façam programas e meçam resultados. Façam programas e meçam resultados. Se a gente não medir resultado, a gente não convence. A gente precisa medir resultado. Agora, a Ana me lembrou, e eu vou contar essa história rapidinho. Uma vez, uma executiva de RH me disse assim, na minha empresa, eu consegui colocar
a licença parental de 6 meses. Então, homens e mulheres saem 6 meses. Esses dias, peguei elevador com um da puta que falou que ia usar os 6 meses para fazer um intercâmbio. As políticas são importantes, os dados são importantes e a vigilância é importante. Como é que a gente está usando tudo isso que a gente está conquistando? Meninas, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a Tati, a Vitude, por nos oferecer esse palco. E dizer para vocês que, dentro da minha perspectiva, eu acredito que a gente vai se transformar a partir do momento em que nós nos reconhecermos como seres humanos antes de líderes. A partir do momento em que a gente se reconhecer como seres humanos, independente de raça, origem, sexo, condição social, hierárquica, religiosa, e compreendermos que a gente tem as mesmas necessidades, as mesmas emoções, as mesmas dores, sofrimentos, talvez a gente consiga construir uma liderança um pouco mais consciente. E a economia do cuidado, né, ela permeie todos nós. Obrigada. Obrigada, gente.